This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Ao longo da vida somos apresentados a muitas obras diferentes e algumas delas mudam a gente para sempre. O tempo passa, a gente cresce, mas a paixão permanece ali, conectada a uma existência que nem sempre nos pertence mais, anexada e entremeada para sempre com a nossa infância, aquela época romântica que não volta mais. E a gente passa a pensar naquelas obras com um olhar distante do tecido da realidade. A nossa memória é fascinante e vai colorindo aquelas paixões com cores tão vibrantes que, no fundo, fazem com que nenhuma análise técnica seja capaz de mudar o nosso sentimento. Ah, a nostalgia. Muito além de uma memória nua e crua, é uma pintura que retrata um momento, enquanto toma como base principal os sentimentos envolvidos. Diferente de uma fotografia que tenta reproduzir a realidade, capturando o reflexo da luz e o marcando para sempre num rolo de filme, a pintura permite que o abstrato fale mais alto. E é por isso que revisitar o passado é uma viagem tão maluca. Maluca é bem a palavra. A gente não é capaz de revisitar o passado ausente dos nossos próprios sentimentos. A nossa memória é muito mais composta de pinturas abstratas do que de fotografias em altíssima definição. A gente olha para trás e tem uma escolha, se vai mergulhar de cabeça numa piscina de nostalgia ou se vai tentar desviar dela para tentar buscar um ponto de vista um pouco mais crítico, pautado mais próximo da realidade. Só que a gente também está num processo de constante mudança. Nossa mente está sempre evoluindo e aprendendo. Será que a gente vai gostar para sempre de alguma coisa só porque a gente aprendeu a gostar dela lá no passado? E olhando pro lado bom, será que algo que a gente não gostava lá atrás pode se tornar uma nova paixão se a gente der uma nova chance depois de adulto? Bom, se hoje eu sou capaz de gostar de uma pizza de calabresa cheia de cebola, algo que o Vidani do passado consideraria um crime, eu acho que vale a pena a gente dar uma nova chance para algo que a gente não gostou muito ou mesmo odiou. Se a gente tiver vontade, é claro. Voltar no tempo e fazer o exercício de questionar a nostalgia pode ser uma faca de dois gumes. Pode atrapalhar e pode ficar no nosso caminho impedindo a gente de aproveitar o presente, mas também pode oferecer uma forma renovada, com um ponto de vista completamente novo, na missão de descobrir esse futuro que vem pela frente. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça recebo o Jurandir Filho. Olha aí, hein? Valeu demais pelo convite. Tamo junto aí. Não sei sobre o que iremos falar. Logo você vai saber. Só antes, lembrando a galera que esse programa tá em áudio em todo o agregador, como vocês sabem, mas tá em vídeo exclusivamente no Spotify. Então, se quiser assistir a gente olhando pras nossas caras, é só colar no Spotify que você me vê Jurandir, enfim, estamos Vê como lá. A gente é bonito. Exatamente. Atração, né? Vai ser mais atraente ainda esse programa, mas cara, eu te chamei aqui, Juras, eu não lembro nem, cara, assim, são tantos anos já gravando que eu não faço ideia se é a primeira vez que eu gravo contigo, de verdade. Eu acho que é a primeira vez. Eu também acho, mas eu não sei se já rolou uma radiofobia, alguma coisa assim no passado, mano, não sei. Pode ser que tenha rolado a radiofobia. Sim. Radiofobia pode ter rolado em algum momento com uma lotação de gente, eu não lembro muito bem. Mas, cara, eu te conheço há muito tempo de internet, desde que sua foto era o Rei Leão, né? Não sei quando você abandonou, né? Desenterrou aí, muito bom. E aí, cara, esse é um tema que eu tava esperando, eu tava pensando com quem gravar. Na real, eu pensei, né, por motivos óbvios. Quando eu escrevi ele, eu pensei, puta, eu vou chamar o Castanhari no primeiro momento. Porque é um tema que fala muito sobre nostalgia, né? E era meio óbvio até chamar ele. Eu até tô feliz de não ter chamado ele pra isso, no fim das contas. Lá, isso, cara, coisa de anos atrás eu queria falar disso. E acabou que ele não tinha agenda na época. Eu falei, outra hora eu volto nisso, então deixa quieto. E aí, a hora que a gente se trombou na CXP, eu falei, caraca, o Juras dá pra gravar sobre isso também, cara. Porque ele é um cara
que fala muito sobre isso. Você tem, Sim. não só o Rapadura com cinema e tudo mais, mas o 99 Vidas talvez seja o mais nostálgico dos programas. Com certeza. Que você tem. Eu te chamei pra falar não é exatamente sobre a nostalgia, mas sobre a ótica da nostalgia, porque eu entendo que a nossa memória, ela funciona muito mais como uma pintura abstrata do que como uma máquina fotográfica, né? Com certeza. A gente grava as coisas sob um olhar, sob um sentimento, sob uma influência. Isso vai ressignificando com o tempo, tá? Com o tempo vai ficando mais abstrato história... ainda, né? Isso é muito louco, porque as cores de alguns lugares vão ficando mais intensas e outras mais fracas. A gente vai sempre mexendo nisso. E aí, mesmo que assim, né, aí a nostalgia bate forte, porque tem aquelas obras que tocam a gente, que a gente, às vezes nem é com obra, às vezes é com uma comida que a gente comeu, que a gente gosta, e às vezes a gente tá mais velho e não sabe nem identificar muito bem por que a gente gosta daquilo, é só um amontoado de sentimento. E eu falei, deixa eu chamar o Juras pra falar justamente sobre isso, porque eu, às vezes mais velho, me pego questionando minha nostalgia. Tipo, será que isso aqui é maneiro mesmo? Será que eu curto isso de novo? E aí você fica entre aquele comichão de caraca, eu devo revisitar esse passado com medo de estragar a memória que eu tenho. Acontece. Ou é melhor deixar lá e curtir essa memória gostosa que tá na minha cabeça. Eu te digo assim, eu sou uma pessoa muito nostálgica, não porque eu tô preso ao passado, mas porque eu vivi coisas muito boas. Vivi coisas muito marcantes pra mim. A gente sabe que o período de formação de todos nós é na infância, né? O período de infância, ele define muito do que a gente vai ser no futuro. Muitos dos nossos traumas estão ali, muitos dos nossos medos estão ali, muito da nossa personalidade tá ali. Isso não quer dizer que com a gente adulto a gente não possa mudar, a gente não possa melhorar, a gente não possa fazer um upgrade mental. E trabalhar essas coisas, e tudo. Né? Exatamente. Mas inclusive quando você faz terapia, e muita gente busca terapia na fase adulta, pra tentar entender por que é que tem determinados comportamentos e por que é que tem determinados medos. E aí, quando você fica adulto, você percebe que muito do que você tá lá atrás, tá na nostalgia, tá nas coisas antigas. E é por isso que a gente pega, sei lá, uma música, a gente coloca pra tocar e diz assim, nossa, eu tenho muito isso, sabe com o quê? Eu sou muito fã de rock internacional, minha banda favorita é Led Zeppelin, mas quando eu olho pro passado, eu não vejo Led Zeppelin. Eu vejo, sabe o quê? Axé. Eu lembro de Asa de Águia, eu lembro de El Chan, eu lembro de Netinho, eu lembro do CD maravilhoso, talvez um dos melhores discos da história da música nacional é o Banda Eva ao vivo. Muito foda. Que é sensacional, de 97. Eu adoro esse CD, cara, porque eu adoro identificar a voz da Ivete novinha, cara. Pô, é muito Exatamente. foda. Quando dá uma música, sei lá, ela cantando Eva mesmo, ou qualquer outra música desse CD, eu falo, procurem esse Banda Eva 97 ao vivo. Foda, esse CD é Ele foda, é maravilhoso. E aí, quando eu escuto axé, eu volto no tempo, automaticamente. Anos 90, lembro do meu irmão falecido, faleceu durante a pandemia, e ele sempre foi muito apaixonado por axé, e ele colocava pra gente ouvir, então eu fui muito pra carnavais fora de época, aqui que a gente chama de Fortal, aqui em Fortaleza, e fui pra diversos carnavais e tudo em outros estados, mas eu volto no tempo, assim. E aí, é muito louco como a nostalgia, ela é uma máquina do tempo real, porque, sei lá, a gente tá aqui de bobeira, eu já passei dos 40 anos, mas eu tive uma infância muito audiovisual, muito musical, muito de videogame. E aí eu escuto a música de, sei lá, do Super Mario World, do Super Nintendo, eu sou transportado assim, que não é aquele poder do Goku, sou transportado lá pra aquela época específica, eu me lembro, eu pequeno, jogando videogame no meu quarto, no Super Nintendo. Ou quando, sei lá, eu escuto a música do De Volta para o Futuro, só o eu vou para diretamente anos 90 ali, assistindo a Sessão da Tarde em casa. Tem coisas ruins na infância, é óbvio, toda criança passou por momentos ruins, mas a nostalgia, ela me leva pra lugares bons. Sim. A nostalgia não é um sentimento negativo. Não, porque o pessoal fala assim, a melancolia... Não, melancolia é outra coisa. Nostalgia, a gente só lembra... Nostalgia é basicamente o Instagram, a gente só coloca as coisas boas, se liga? Ninguém coloca lá as mazelas com certeza, da vida, sabe? A gente não tem nostalgia de ficar triste de perder uma avó, né? Pô. Isso, nossa, que saudades. Do enterro da minha avó foi legal, aquele enterro,
Ninguém pensa desse jeito, né? Eu não, eu sempre volto muito no tempo, mas não porque eu tô preso ali, mas porque de vez em quando é bom revisitar, porque faz parte de quem você é. Eu acho que é por isso né? que pessoas como a gente, Juras, e aí a gente com o vídeo aqui ligado já deu pra ver um com o outro, colecionam coisas também, né? Acho que a Exatamente. gente tem muito uma característica meio muito estereotipada do nerd, mas eu quando olho pra uns bonequinhos aqui, sei lá, quando eu olho pro meu... Eu tenho o Rafael da Tartaruga Ninja do meu lado aqui, que ele tá com sobretudo, né? Com a roupa com a paisana, né? O Rafael de roupa de humano. E eu não penso em mais nada a não ser meu irmão. Eu penso no meu irmão. Tartarugas é um negócio pra mim que é eu e meu irmão. Pô, o nome do nosso primeiro cachorro foi Michelangelo. É nosso esse bagulho. Então, são coisas que você coloca na tua estante, porque se gosta dos personagens, se gosta dos filmes e tal, mas eles trazem muito mais do que a primeira camada da obra, do filme, do desenho, do anime. Quem você era quando você consumiu aquilo. Eu vou te mostrar uma coisa, só um minutinho. Se liga. Fui buscar que tava aqui, guardado aqui atrás. Eu tenho 2 mangás aqui, um do Cavaleiro Zodíaco, né? É o primeiro, eu gosto de colecionar a edições número 1. Entendi. Eu tenho do Dragon Ball também, a edição número 1 do Dragon Ball Z. Esse e é aí, do Super, eles né? estão lacrados. Super, né? Estão lacrados. Eu nunca vou abrir. Eu não tenho nem o hábito de ler mangá, mas são coisas tão importantes pra minha formação, pra minha infância, pra minha vida, que eu quis ter essas coisas. E aí eu entendo o colecionismo. Eu já me desfiz de muitas coleções minhas. Já colecionei diversas coisas. Eu lembro que quando era criança, não sei se tu pegou esse momento específico, mas a gente colecionava tampinha de garrafa. Latinha vazia. Latinha vazia. Eu colecionava, sabe o quê? Carteira de cigarro. Não fumava, era uma criança, mas existia um colecionismo de você ter carteira de cigarros diferentes. Aí tinha aquele Derby, o Calton. E aí a gente ia procurando nos restaurantes, assim, tinha os restaurantes no bairro, e aí tinha as latas de lixo. E a gente abria as latas de lixo procurando carteira de cigarro. Era outra época, mas era só pelo hábito de querer ter as coisas, porque os amigos tinham e você tem um certo saudosismo. Esses mangás aqui, eu nem sou leitor de mangá, mas eles me levam para uma época que eu, quando olho o desenho, sei lá, do Cavaleiro Zodíaco, eu me lembro lá, anos 90, Manchete, assistindo, e quando a música era... Porque o pessoal vai cantar a música do Cavaleiro Zodíaco e fala, faça ela levar. E aí é uma turma mais jovem. Do Cartoon já. Eu sou daquela do... Os Guardiões do Universo. A primeira música. De vencer o mal. Eu era dessa época, porque eu peguei bem no comecinho essa febre do anime. O Cavaleiro Zodíaco foi que abriu esse mercado de anime no Brasil, né? Então, se você é otaku, agradeça. Exato. Mesmo que você nunca tenha visto o Dragão... É porque o pessoal adora falar mal de Cavaleiros hoje em dia, né? É porque Cavaleiros é mal feito, não sei o quê. Mas, gente... É o responsável por tudo aí, tá? Eu acho que pra onda otaku, se não tivesse vindo Cavaleiros, obviamente que viria outra coisa, né? Vieram outras coisas na época que... Sim. Talvez, eu até acho que inclusive Yu Yu Hakusho, que é um dos animes que eu mais gosto da vida, ele sofreu desse mal um pouco, porque ele veio na época de Cavaleiros. Eu tenho também a edição 1 dele lacrada. Então, porque ele veio na época de Cavaleiros, mas ele não foi um imediato sucesso como o Cavaleiros foi. E eu acho que ele tem... A galera, sim, tem uma nostalgia grande com o Yu Yu, porque, cara, a galera foi revisitar já numa época de internet e tudo. E, pô, o trampo... Tanto que o que fizeram com a dublagem do Yu Yu, que é impecável, só aconteceu porque não era um anime de sucesso. Porque falaram, cara, pode zoar o bagulho, porque foda-se, né? E aí sucesso aqui é Cavaleiros, rapaz. Esse daí ninguém conhece, o Hakusho. Ele entra mesmo na onda do Shurato, que saiu na época também. Sim, de Samurai Warriors também. Tinha várias paradas. Exato. Da SK da Manchete, que é muito foda. Que é a época que pegou a carona depois dos tokusatsus, né? Sim. E você falou um negócio de infância, eu me pego pensando nisso direto, porque, óbvio, é muito óbvio a gente pensar em nostalgia com a infância e questionar ela, às vezes, como você falou, a galera questiona Cavaleiros, né? Pô, será que Cavaleiros é bom mesmo? E vai revisitar, e aí cá entre nós, cara, é um anime com ritmo muito lento, muito pesado. Não é a melhor história do mundo, e eu sou muito mais apegado às armaduras do que a história de Cavaleiros. Eu acho a estética incrível, as músicas incríveis, tipo, música de fundo, eu digo, né? As músicas instrumentais é absurdo. Mamãe, yoga, brega, né? Um bagulho meio brega, mas maravilhoso. Mas aí, cara, eu fico pensando que eu já sinto nostalgia e às vezes eu me pego nessa... Puta, é muito cedo pra ter nostalgia disso, mas não é. Que é do MCU, cara. Eu tenho nostalgia pra caralho do MCU. Eu tenho... Primeiro Homem de Ferro ali... Puta, o primeiro Vingadores pra mim vai ser um bagulho que eu acho que eu não sei explicar pra um neto, cara. Eu não sei explicar. Eu falo assim, mano, era um monte de nerdola que colecionava quadrinho, que gostava de desenho na Angélica, que de repente se viu... um atrás do outro, um monte de filme bom dos heróis. É um filme improvável. O Primeiro Vingadores é um filme extremamente improvável. Jamais aconteceu isso da gente ver
uma preparação, filmes isolados, 4, 5 filmes ali, depois você ter o primeiro Vingadores, a reunião desses heróis, aquele 360 que eles dão no herói na Batalha de Nova York, você diz assim, é isso, é onde surgem as hipérboles, né, como é bom ser nerd, meu Deus do céu. E aí, hoje em dia, a gente tem uma vergonha de dizer assim, ai, você é nerd? Nossa, voltou pros anos 80. Voltou assim, né? pra lata de lixo, exato, tem que enfiar na lata de lixo de novo. Mas eu acho que o ponto que me pega não é nem tanto a obra, cara. A obra é foda e tudo, eu adoro. Sim. E às vezes tá passando, num domingo à tarde na Globo, eu paro, vou assistir o primeiro Guardiões da Galáxia, animal, do caralho, muito eu adoro. É um dos melhores filmes que eu, sei lá, da minha vida, de emoção, sem dúvida. Mas, cara, eu tenho nostalgia de ir pra um cinema meia-noite e ter 4 salas fechadas, lotada. Isso é uma loucura. Isso eu falo, cara, por mais que exista a onda dos filmes de herói hoje em dia ainda e tal, não é igual, cara. A nostalgia do cinema, isso me... Caraca, eu fico pensando nisso assim, pô, será que eu sou de meia-noite morreu, né? Agora é no dia anterior, tipo 8 horas da noite, sabe? Assim, Cara, eu fico lembrando de encontrar, sabe aqueles conhecidos de tabela no cinema? Fala assim, na fila, fala, pô, esse maluco tá sempre na sessão de filme de herói, esse cara também é muito foda, cara. Isso... Você encontrava aquela pessoa 3 vezes por ano, né? Os 3 filmes da Marvel que ia sair naquele ano. Cara, eu lembro que em Ultimato não, em Guerra Infinita, foi a primeira vez que eu quase tive uma briga no cinema real, porque eu tava na fila pra sessão sei lá, acho que era a sessão da 1 da manhã e o maluco saiu da sessão das 10 da noite por aí. E ele saiu, cara, eu nem lembro o que ele falou, eu só sei que era spoiler, mano. Eu quase voei no pescoço desse maluco, mano, eu enxotei o maluco da fila, eu falei, vai se fuder, pô, você saiu agora da sessão, é quinta-feira, meia-noite, é meu trabalho, você vai falar spoiler dessa porra? É um bagulho maravilhoso de lembrar, que, óbvio, né, a briga é uma merda, mas tipo... Cara, esse período que a gente viveu de cinema, eu olho e falo, puta, não é nem sobre o filme que tava passando, é sobre toda aquela galera que você movimentava. É o momento, né? Puta, isso é foda, cara. Sabe o que é legal, Vidani? Porque se você pegar esses momentos que são muito marcantes, eles são muito especiais, porque primeiro que a gente tava coletivamente vivendo as coisas. Eu sei que tem muitas coisas nostálgicas que a gente tem, é muito pessoal ali, tá? Às vezes tem um momento você sozinho jogando videogame e tudo mais, mas esses momentos coletivos, eles são muito mais fáceis de serem gravados, porque você consegue compartilhar, eu tava com fulano lá, e a gente é meio que, se liga no Divertidamente, que mostra as memórias, e algumas memórias vão ficando um pouquinho lá embaixo, meio escondidas, aí de vez em quando a gente tá aqui do nada, e aí vem, pipoca na panela, começa a arrebentar. E a gente, caraca, como é que tá guardado isso aí na minha memória? Isso foi visto, sei lá, 30 anos atrás, e continua lá guardado, porque tem alguma coisa especial, porque te leva pro momento. A nostalgia, ela pode enganar às vezes, porque ela te leva pro momento, você só pega a coisa boa. Você esquece que às vezes você tava com problema na escola, você esquece que você levou uma surra da sua mãe. Você levou o pé na bunda naquela semana que aconteceu aquele bagulho. Isso. A menininha que você gostava da escola tava ficando com o cara que era o cara que jogava na seleção do colégio, e aí você ficava lá morrendo e tudo mais. Você ia pra escola e acordava e você não tinha nenhuma espinha, do nada apareceu uma espinha gigante no seu rosto, e aí você, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um band-aid no rosto, e aí esses momentos que faziam parte da sua infância, mas você lembra o quê? De quando você assistia Cavaleiro Zodíaco, de quando você assistia uma Sessão da Tarde, quando você jogava com os amigos. Eu lembro que a gente tinha um costume lá no bairro que eu morava lá em Fortaleza, aqui em Fortaleza, que é a Parquelândia, quando acabava a gente fazia uma sequência de assistir TV Cultura, a partir do começo da tarde, aí assistia ali Castelo Rá-Tim-Bum, assistia Doug, Mundo de Bigman, e aí do nada emendava na Manchete pra assistir Cavaleiro Zodíaco, às vezes Super Campeões, o Hakusho e tudo. E aí a gente saía pra conversar sobre tudo isso, e a gente ficava conversando na rua. Esse momento, ele é muito especial, porque é momento, como eu falei, momento de troca, né? Você tá conversando com os amigos, e a nostalgia tem muito disso. Do compartilhar, né? Eu lembro que tu falou do 99 vezes no começo. O 99 vezes ele foi criado quando eu descobri que meu pai tava com Parkinson. Caraca. E aí, a gente tava conversando, ele falou, o médico falou assim pra ter cuidado, porque tem que fazer um tratamento, porque o Parkinson ele pode evoluir para um quadro também de Alzheimer. Normalmente as pessoas que têm Alzheimer têm um pouco do Parkinson também, tem uma conexão ali. E aí eu comecei a pensar muito nisso, porque meu pai tem uma memória inacreditável, e se meu pai começasse a esquecer as coisas,
eu acho que ele deixaria de existir, literalmente, assim, sabe? E eu comecei a ficar com isso na cabeça. E assim, putz, se eu esquecer o momento mais feliz da minha infância, uns momentos gloriosos, eu vou ficar muito triste. Aí eu decidi criar o 99 Vidas para ser o meu diário, o local em que eu coloco todas as minhas histórias de infância. Né? Então, desde 2010, que a gente começou o 99 Vidas, que a gente tá com esse registro, né? Então, se a pessoa ouvir o 99 Vidas 1 até o mais recente, ele vai ter uma boa parte da minha infância, ele vai me conhecer um pouquinho mais, assim. E hoje as pessoas devem ter, o que é mais louco disso, cara, do impacto do que a gente faz também, as pessoas devem ter nostalgia do 99 Vidas, né? De lembrar quem eu era em 2010, 2011, ouvindo. Antigamente que era bom. É uma frase clássica do 99 Vidas, é falar o antigamente que era bom, mas a gente sabe que é mentira, mas é legal de falar, sabe? É lembrar assim, como era bom. Exato. A gente ia alugar 2 fitinhas do Super Nintendo pra jogar no final de semana. Antigamente que era bom. A internet, o começo da internet, aquele barulho. Mas você sabe que sobre isso, cara, eu sinto falta de algumas coisas que é um sentimento difícil de traduzir pra uma geração que não viveu isso. Mas eu sinto falta do toque das coisas, do pegar nas coisas. No mundo digital, que a gente só fica no touch e tudo tá ali, a gente não rela mais em nada. Cara, eu tenho aqui instalado o meu 64 e o meu GameCube, né? Eles estão sempre aqui. E direto eu tô jogando alguma coisinha, tô zerando Banjo-Kazooie de novo e tal, pegando coisa pra jogar. Porque, às vezes eu sinto falta de assoprar um cartucho sabendo que não é. Foda-se, eu só quero fazer, porque é o toque. E esse lance, cara, às vezes a gente olha pro passado, com o sentimento de, cara, nada vai ser tão legal quanto o passado. Às vezes eu olho pro MCU e falo, cara, acho que eu nunca mais vou viver uma parada tão maneira no cinema quanto o MCU. O que assim, pode ser que seja verdade, mas pode ser que não seja. Pode ser que a gente vai ver coisas novas, muito mais legais, mas que ainda assim a gente consiga sentir saudade dessa parada. Porque é meio que o lance que eu sinto hoje com streaming, Netflix e com alugar fita. Pô, é muito melhor do que alugar fita. A mecânica é muito melhor. Mas eu sinto falta do momento de sexta-tarde meu pai me levar na locadora. E filho, escolhe aí 2 fitas, vamos levar. Experience a membership that backs your business journey with American Express Business Platinum. Earn 5 times membership rewards points on flights and prepaid hotels booked on AmexTravel.com. Plus, enjoy a welcome offer of 200,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership. American Express Business Platinum. There's nothing like it. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. É que a gente vai ficando mais velho, a gente vai fazendo um revisionismo da nossa própria história, né? A gente... algumas coisas deixam de ser tão empolgantes do que quando a gente era mais novo. O MCU, se você olhar, o MCU não era perfeito até o final da 3ª fase, que termina ali com o Ultimato. Só que alguns filmes foram muito marcantes, então quando tem um encerramento ali com o Ultimato de forma gloriosa, a gente acha que foi tudo maravilhoso, sabe? Ignora o Thor 2, esquece alguns filmes do Homem-Formiga, a gente esquece algumas coisas que saíram, assim, mas eu acho também que depende muito o quanto você tá disponível emocionalmente pra consumir as coisas. O que eu mais escuto da turma da minha idade, dos 40 a mais, é de que não tem tempo pra jogar videogame. Eu sempre escuto isso. Não, eu jogava muito antes, mas agora não tenho mais tempo e tudo mais. Peraí, tempo você tem. Você não tá colocando videogame como prioridade. Porque quando você vai pro futebol, você não deixa de ir pro futebol. Porque o futebol é uma prioridade pra você. Exato. Porque se você não fosse futebol, você poderia colocar um videogame ali, entendeu? Exato. Mas é porque eu acho que também as pessoas, elas acostumaram a sentir uma culpa de curtir o supérfluo. De curtir o que não... Porque o futebol, além de tudo, ele é um exercício físico. Então o cara fala, não... Sim. Ele nem corre. O maluco nem se esforça. Ele nem sua. Mas ele vai pro futebol, ele sente que, cara, eu tô fazendo algo certo. O videogame parece errado. Eu tô aqui sentado, tá perdendo tempo.
É, porque você ouviu isso da sua avó, tá estragando a TV, desliga esse... Isso, Cara, faz mal pra vista. Exatamente. E aí, pô, eu acho que tem esse lance da culpa, mas você falou de uma parada que é muito louca mesmo, da gente reescrever a própria história, e eu acho que isso serve pro bem e pro mal, né? Às vezes a gente fica realmente com esse medo e tal, mas eu acho que talvez o Paladar seja o melhor exemplo de revisitar a infância, principalmente que é um lugar onde geralmente criança é fresca com comida e tal. Memória emocional, né? Pô, você se permitir, cara, sei lá, com 35 anos de idade, descobrir que gosta de berinjela é muito foda, pô. É um bagulho, cara, das melhores sensações pra mim, de você olhar e falar, pô, passei a vida inteira negando esse alimento e agora eu acho ele bom pra caralho. Puta. Eu sou uma pessoa criticada no 99 Vidas por de vez em quando trazer umas descobertas que são, tipo... eu comecei a comer a selga. E aí eu contei no 99 Vidas, aí tem um Bruno lá, que é um participante também do 99. Meu Deus, Júnior, de 40 anos nos descobri a selga agora. Eu falei, é isso aí, brother. Você descobre as coisas. Mas ao mesmo tempo é muito legal você... Eu tenho muito essa memória emocional de comida. Eu lembro de momentos da minha vida em que eu comi determinada coisa. Lembra do aniversário, não sei o quê? Lembro, tinha aquele bolo que era gostoso pra cara. Lembro da festa de fulano? Sim, tinha os mini hot dogs, que eram muito... Sabe? Eu sempre volto pra comida no fim das contas, assim, sabe? E é uma coisa, obviamente, que eu tenho que lidar, né? Porque você sempre associar a comida com um momento pode ter algum transtorno de alguma coisa, né? E aí é uma parada que eu vim conversando na terapia, mas é mais porque a minha memória, uma comida gostosa, ele grava na minha cabeça. Pô, eu acho que assim, o olfato e o paladar são dois sentidos muito atraentes, cara. Cheirinho de pipoca. O cheiro de pipoca a gente remete pro cinema. Nossa. Por quê? Porque toda vez que a gente vai pro cinema tem um cheiro de pipoca, então... Se for parar pra pensar, nem faz sentido pipoca ser um alimento... Cara, por que você entra numa sala escura e come pipoca? Não é questão natural, é imposto. E a gente acostumou. E pra mim também, mano, é maravilhoso. Mas eu que descobri que quando tem alguns cinemas que eles têm uns... Tem tipo uns... Spray! Eu já vi essa porra, eu soube dessa porra também. Que é com cheiro de pipoca. Aí eu, caraca, que faça, que coisa mentirosa. É a indústria da pipoca, cara. Isso aí. Mas eu acho que o paladar, a gente é capaz de mudar o valor das coisas pra gente em todos os aspectos. Aí, esse paladar de cultural, né? De, porra, nunca gostei de ler livro. De repente você se pega lendo livro. Sim. Ou que você acabou de falar, pô, você não é um cara do mangá. Eventualmente pode ser que apareça uma obra que você fala, puta, vou dar uma chance pra essa parada, vou descobrir, vou ler mangá. Esses tempos, por conta da Cat do Odeio, eu vi Haikyuu inteiro, né? Já assisti, que me obrigaram. Eu também. E aí eu fiquei fissurado, falei, vou ler o resto da história, porque eu não sei ainda. E aí eu comprei a porra do monitor auxiliar que conecta com o meu celular pra eu poder ler mangá num tamanho decente. Tu inverte o monitor assim, deixa ele... Exato, é um monitor de 15 polegadas que eu ia comprar um tablet, né? Eu falei, puta... Aí eu achei na loja do TikTok, indicação do monitor gigante olhando assim. 15 polegadas é um monitorzão assim, lendo mangá, pô. E assim, descobri essa parada com 36 anos nas costas praticamente. Nunca fazer... Cara, o último mangá que eu li foi Dragon Ball, em 2002, 2003. Mas pra tu ver, assim, eu não tenho o hábito de ler livros ou ver mangá, quadrinho e tudo mais, de algo que vai ser adaptado. Porque eu prefiro antes assistir do que ler. Porque quando eu leio, eu sei que eu vou receber todos os spoilers possíveis mas eu tenho disso também. Da obra inteira. Se eu só assistir, eu vou receber um pedaço da história. Concordo. Sabe? E aí eu vou ter mais conteúdo pra consumir depois, cara, sabe? Eu sou igualzinho você, mas o japonês é canalha, né? Então os caras que fazem Haikyuu, eles estão demorando 10 anos pra fazer esse bagulho, então eu não vou aguentar, eu vou acabar lendo. Então, ansiedade, né? A minha ansiedade. Eu fiz isso com One Piece. Fiz isso com One Piece, eu comecei a assistir One Piece lá em 2010, e aí comecei a assistir e já tava no episódio 800 e pouco. Aí eu comecei a assistir, cara, 15 episódios por dia, porque você vai me dando, vai lá, vai assistindo. Aí chegou no ponto que eu tava no episódio 500 e pouco, em 1 mês e meio assistindo One Piece. Caralho! E faltavam 200 e poucos episódios pra chegar no atual. Aí eu falei assim, vou parar pra ter mais e eu poder fazer exatamente isso. Assistir 10, 15 episódios por dia, porque eu tava ficando viciado. E aí o que é que aconteceu? Eu parei de ver One Piece. E eu voltei a assistir passei quase 7, 8 anos sem assistir One Piece. Eu fiz tatuagem de One Piece, eu tenho um X do One Piece aqui no braço, na saga de Alabasta e tudo. E aí, quando eu fui assistir, eu voltei no tempo, porque eu falei assim, caraca, vou rever. Aí comecei a rever do zero One Piece. Aí cheguei no 500 e pouco, aí eu consegui continuar, mas ainda tô bem longe dos atuais, assim. Eu tenho esse negócio de que, quando eu gosto muito de algo, eu tinha, alguns anos antes,
eu tinha um pouco... Era mais frenético. Quando eu gosto muito de algo, eu quero assistir tudo. Quero devorar a parada inteira. Hoje em dia, eu tenho o senso do... Eu quero dar uma beliscada. Quero dar uma beliscadinha. Vou assistir... Já tem Você aprendeu a beber socialmente, é isso? Eu tenho 7 temporadas. Eu vou assistir um episódio por dia. Olha aí que bonito, né? Que coisa saudável. Eu consegui me organizar desse jeito depois que eu parei de beber refrigerante. Porque eu bebia refrigerante todo dia, uma coca 2 litros por dia. Trocava água por refrigerante. E aí chegou um belo ano, em 2016, então eu tô completando 10 anos. Que é muito louco. Porque eu sempre falei isso. 10 anos que eu não bebo refrigerante. E aí o Bruno, namorado da Kate, falou assim pra mim, Juras, tem um refrigerante que eu acho que tu vai gostar, que é o Pepsi Black. E aí eu falei assim, não vou beber refrigerante, Bruno. Ele falou, não, é 0 caloria, é de boas e tudo mais. Aí eu falei assim, 10 anos. É um período marcante, né? 2016, 2026. 10 anos sem botar uma gota de refrigerante na boca. Vou experimentar. E aí eu bebi e eu falei assim, não é que é bom? Não é que é bom? Dia seguinte, comprei um engradadozinho de 12 latinhas de Pepsi Black. E aí comecei a beber. Aí ele falou assim, mas Juras, ele me convenceu muito rápido. Eu fui muito fraco nisso. Porque ninguém nunca... Toda hora chegava alguém assim, quer um refri aí? Aí eu falei, não, nem bebo refrigerante, tudo. Mas ele foi muito convincente, ele é muito sagaz. E aí ele falou assim, o melhor refrigerante zero que existe é o Guaraná Antártica Zero. Aí eu... É possível, Pepsi Black aqui, gostei demais aqui. Experimentei ele. Você tá certo. Comprei um engradadozinho de 12 latinhas. E aí, eu me coloquei assim, uma vez por dia, eu me permito tomar um refrigerantezinho desse. Ou seja, passei 10 anos sem tomar refrigerante e voltei a tomar refrigerante, mas tô tomando pelo menos o zero ali. Ah, porra. É de boa, né? Cara, isso... que a gente tá falando de mudar paladar, mudar tudo, depois reaprender, é muito louco quando você revisita uma parada que não importa tanto. E aí, isso pra mim é o lance de questionar a nostalgia quando ela não tá presente. Que é o lance de, nunca curti berinjela, por que eu vou experimentar depois de velho? Eu vi um tweet seu esses tempos, que você falou de Interestelar, que você reviu depois de um tempo, e o bagulho bateu diferente, né? E aí, eu acho esse sentimento muito foda, de você, depois de velho, rever uma parada e falar, puta... Esse bagulho agora... E, por exemplo, eu vou dar um exemplo disso pra mim, que eu tô evitando assistir, porque eu tenho um labrador de 8 anos e meio, e eu peguei ele meio que por conta de Marley e eu também, né? Sim. Mas agora eu não assisto mais, porque eu sei o que acontece. E o meu cachorro tá com 8 anos e meio, né? Então, assim, eu sei que é um negócio de... Cara, eventualmente vai acontecer, beleza. Mas eu sei que eu nunca mais vou ver Marley e eu como eu vi em 2012. Com nunca certeza, mais. Porque com certeza. Agora aquele cachorro não é mais o Marley pra mim. Vai ser o meu, você pensar no meu. Cinema é uma coisa muito louca, porque é sempre maneiro você revisitar filmes que você viu há 10, 20 anos atrás. Porque você não é o mesmo. Você não é o mesmo de 10, 20 anos atrás. Você teve experiências. Tem filmes que necessitam de uma vivência. E aí você pode ter gostado na época, mas você gostou por outros motivos. Quando eu assisti Interestelar, eu preferi focar no lado técnico, do Technobabble que o Nolan colocou lá para várias coisas e tudo, e deixei de focar no principal, que é o amor, o sentimento. E aí... corta 40 anos depois, né? Eu com 40 anos. E tendo passado por muitas vivências, muitas experiências pessoais, de perdas de familiares, de um término de um casamento e tudo mais, toda a história ganhou um novo significado. Do que você seria capaz de fazer por amor? Você seria capaz de dar saltos malucos, temporais, para tentar ressignificar e fazer as coisas darem certo. Eu acho que quanto mais a gente vive, mais a gente está preparado para absorver as experiências dos outros, que é o cinema. O cinema, ele é um negócio inacreditável, cara. Eu assisti recentemente o filme Hamnet, que conta a história do filho do Shakespeare, né? Que é curioso, o nome do filme é Hamnet, mas a obra máxima, uma das obras máximas do Shakespeare é Romeu e Julieta e Hamlet, né? Então ele faz até a brincadeira do Hamnet e Hamlet, eles se misturam os nomes. E aí é muito louco porque tem um momento no filme que fala sobre a experiência coletiva, o quanto a experiência coletiva consegue te impactar. Porque eu sei que tu lembra das sessões de meia-noite de Vingadores, sei lá, Vingadores Ultimato. 2019, Vingadores Ultimato, sessão de meia-noite. Um dos filmes mais esperados da história do cinema foi Vingadores Ultimato. Sim. Todo mundo lá ansioso. E aí, quando você vê lá, Capitão América, sozinho, lutando contra o Thanos, apanhando, escudo quebrado, ele cai no chão, aí ele pega o escudo e
amarra no braço, porque o braço tá quebrado, tá ferido. E ele tá assim, eu vou continuar brigando, porque se depender de mim, eu brigo o dia inteiro, né? O Capitão América, né? Uhum. E aí, ele vai andar, e ele escuta no rádiozinho, aí você... Aí ele olha pro lado assim, aí ele... Capitão Sam? E aí começa a abrir os portais. Não tem como você não ficar arrepiado. O cinema que você tava, com certeza enlouqueceu, entendeu? Pois é. Foi um momento catástrofe, começa a aparecer todo mundo, aí vem o Homem-Aranha, aí vem surgindo lá, o Doutor Estranho aparece ali também, e aí começa a surgir todos os personagens, e aí quando o Capitão América fala Avengers, Assemble, tan, 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 tan. Meu irmão, é uma das maiores emoções que eu vivi no cinema. Não importa se é um filme blockbuster, é o pipocão, é feito pra vender. O meu sentimento, ele é totalmente genuíno, exato, sabe? É ele é seu. Sabe? Independente de você reassistir o filme. Ele é nosso, no fim das contas, né? Porque eu tô falando aqui e tu tá lembrando, e tu tá sentindo o momento, entendeu? Mas então... esse é o lance. Independente de se o filme é bom ou ruim, tecnicamente, pra você ou não, o sentimento nunca vai sair, cara. Você vai olhar e falar, é meio que aquele negócio de, irmão, me traga o máximo de pano se vocês puderem, que eu vou passar, porque o sentimento que eu tenho por isso aqui é muito maior do que qualquer desculpinha que você tem pra me dizer não, porque em tal momento a atuação foi uma merda. Irmão, foda-se, não importa. Eu lembro do último filme da franquia Harry Potter, que tava a galera lá reunida. Eu sempre fui pra todas as sessões de meia-noite desses grandes filmes, que eu sei que é o momento do fã, né? O momento do fã, e aí a galera mais exagerada também, e é maneiro você compartilhar esse momento de ver essas reações. Quando começou a subir os créditos do filme, e aparece lá no final, né, o Harry, o Ron e a Hermione mais velhos e tudo, e aí a câmera se distanciando. E aí começou a subir os créditos, o pessoal chorando, assim, copiosamente do lado. Aí uma menina gritou assim, meu Deus, a minha infância acabou. Caraca, aí, chá revelação. Eu fiquei tocado, assim, porque eu senti que era o momento, porque só existiam aqueles livros do Harry Potter, não ia ter mais nada. Acabou aquela história. Que nem quando o pessoal assistiu, eu lembro de ter assistido O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis, e a gente tinha a noção de que não iria ter mais. Acabou o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é aquilo ali. Depois vieram os Hobbits e tudo mais, outras coisas, série TV e tudo, né? Mas a gente sabia que aquele momento estava fechado, estava concluído. E esse sentimento compartilhado, é por isso que assistir futebol em casa é maneiro, mas assistir no estádio é completamente diferente, sabe? Você assistir um show maneiro no YouTube é massa, você tá no show, é diferente, meu irmão. Um show. Vidani, um show. É uma igreja, caramba. É a nossa igreja. É a igreja mais da que música. isso, né? Você guarda no seu sentimento não só a música e o artista. Você guarda o perrengue. Você guarda o metrô, o trem que você pegou, o busão, quem tava contigo, a fila. Aquela música que você já escutou 812 mil vezes no Spotify. Você tava lá escutando. E você vai pro show e canta aquela música. Meu irmão, ele tá cantando pra você também. Tá cantando pra todo mundo, mas tá cantando pra você também. Exato. É especial, é diferente. Então... Pô, o primeiro cigarro que eu joguei no Skylab, no primeiro show que eu fui dele, é absurdo, pô. Nunca vou esquecer de arremessar cigarro no Rogério Skylab, porra. Prazer que eu vou guardar pra vida. São momentos que fazem com que a nossa vida é repleta de memórias, né? Por isso que eu sempre recomendo assim, cara, a vida é muito massa, tem perrengue, tem muita coisa paia, às vezes você não tá num momento muito bom. Mas, brother, pra tudo dá um jeito, sabe? Pra tudo a gente consegue resolver. E a vida a gente só tem uma. A gente só tem uma. Só tem a nossa vida aqui. Vai passar. A gente vai ficar velho e falou assim, pô, eu queria ter aproveitado mais. Então você tem esse momento agora de poder aproveitar mais, né? De poder viver mais, de poder ter experiência, de poder criar memórias. Eu acho que a gente precisa criar memórias. Eu sou muito adepto da fotografia. Então eu vou pra qualquer lugar, eu vou tirar uma foto do local. Ah, e por quê? Porque eu gosto de vez em quando dar uma zapeada no meu Google Fotos e ver assim, esse dia foi o dia que eu comi essa comida, ou eu que vi essa foto aqui, eu vi essa pessoa ali em determinado local, tava com essa galera. Porque a gente tá tão abastecido de informação que a gente esquece as coisas, Vidani. A gente tá guardado em algum local ali, mas se aquela memória rápida, a gente não tá olhando. A gente não tem mais, exceto dessa memória das coisas que a gente tá assistindo, tipo Big Brother. Se você perguntar as coisas do Big Brother, eu tô ligado. Mas vamos perguntar do Big Brother de 2019, que eu fui revisitando, porque o Big Brother é o nosso MCU, né? A gente sabe. As conexões, um participante que era ali especial, você pega de 2020 ali, você tinha o Babu, o Prior, a Manu Gavassi, aí vai 21, de 20, né? Aí depois você vai pra 21, tem o da Juliette, e tem um monte de personagem, você vai navegando ali, mas se puxar um pouquinho antes, 2019,
Qual é 2019? 2020. 2018. Nossa. Eu lembrei do Ana Paula, 2016, porque completou 10 anos e ela tá no Big Brother atual. Então, essas coisas, a gente precisa de registros. Eu sou muito a favor do registro. Tanto que a gente faz podcast porque a gente registra nossas histórias, nossos pensamentos e tudo, né? De alguma forma estão deixando pra galera ter nostalgia com o que a gente faz também. Perfeito, né? Perfeito. Tá. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de fazer esse programa mais leve, mais curtinho, com qualquer camarada que topar gravar comigo ou mesmo sozinho. Quero agradecer demais ao Jurandir Filho, sigam ele nas redes sociais, tem links na descrição. Eu nem precisava dizer isso, mas o Jurandir tá aí na internet produzindo podcasts há muito tempo, em especial com o Rapadura Cast e o 99 Vidas. Então sigam ele, confiram o trabalho dele e deem uma moralzinha pra esse verdadeiro titã da internet brasileira. Me siga nas redes sociais, tem links na descrição, eu sou @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Dê suas 5 estrelas de avaliação e siga o programa no Spotify ou em qualquer outro agregador, porque isso ajuda demais a usar o próprio ecossistema dos aplicativos para fazer o programa crescer. Comente tanto nas redes sociais quanto na área de comentários do episódio no Spotify, por favor, me diga o que você achou. Inclusive, me manda e-mail lá no cabeçadovidani@gmail.com, me dando suas opiniões sobre esse episódio aqui com o querido Jurandir. E imagina que legal seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana por aqui? Isso é possível se você colaborar através do financiamento coletivo. Estamos no Apoia-se, no Patreon e na chave Pix, que é o mesmo e-mail, cabeçadovidani@gmail.com. Tem link na descrição para todas as plataformas para você colaborar com o Couber no Seu Orçamento. Inclusive, se quiser mandar algum feedback ou oportunidade comercial, o e-mail, repetindo, cabeçadovidani@gmail.com, nossa chave Pix também. E no financiamento coletivo, para te motivar a colaborar com o Couber no Seu Orçamento, tem várias recompensas ali. Uma delas, inclusive, é o nosso grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o Grupo de Neurônios. Com R$20 ou mais, você pode participar e ter um contato mais próximo comigo e com a comunidade que a gente vem construindo, que já passa de 50 pessoas. Tem também produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs disponíveis. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Não se esqueça, toda sexta tem saído o Pensamento Extrusivo, um programa spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça sobre recomendações, para a gente trocar um pouco recomendações dessa vida gostosa. E eu tenho feito lives no canal do Jovem Nerd na Twitch 5 vezes por semana, de segunda a sexta, a partir das 14h30 até as 17h30. Tô lá falando de BBB enquanto o BBB tá rolando, e tem link na descrição para você me assistir. E as lives ficam gravadas, hein? Quiser assistir depois, pode assistir também, que tá suave. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem e valeu!